Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa bendita viagem pela Palavra de Deus. Hoje estamos chegando para a leitura de 1 Reis, capítulo de número 13. Abramos então a nossa Bíblia para juntos nós lermos mais este capítulo da Palavra do Senhor. Versículo 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Verso 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Verso 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Verso 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Verso 7. E disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Verso 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Verso 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Verso 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Verso 12. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Verso 13.
Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. Verso 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Verso 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Verso 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Verso 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo mesmo caminho por que foste. Verso 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Verso 19. E voltou, ele comeu pão em sua casa e bebeu água. Verso 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Verso 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Verso 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Verso 23. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Verso 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Verso 25. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Verso 26. E ouvindo-o o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Verso 27. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Verso 28. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Verso 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Verso 30. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Verso 31. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Verso 32. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as cidades, ou contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Verso 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. Assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Verso 34. E isso foi a causa do pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra.
Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo de número 13, aqui do livro de 1 Reis. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler com você os versos 18 e 19. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo, vemos que Deus envia um profeta da terra de Judá para repreender a Jeroboão por causa de seu desvio espiritual ao introduzir uma religião apóstata nas tribos do norte. O profeta profetiza contra o altar de Jeroboão, e este se parte ao meio. Jeroboão se levanta contra o profeta de Deus e fica com a sua mão ressequida. Ele se desespera e roga que o homem de Deus intercedesse por ele para que a sua mão fosse curada. O profeta ora a Deus e na sua misericórdia o Senhor cura Jeroboão. Porém, mesmo diante desses sinais, Jeroboão não se arrepende e continua com a sua falsa religião. O profeta de Deus, após cumprir a sua missão que Deus lhe dera, se põe a caminho de volta para a sua casa em Judá. Deus lhe tinha ordenado que não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse também pelo mesmo caminho que viera. Porém, o texto nos conta que residia nas proximidades do altar de Jeroboão um velho profeta. Este, ao tomar conhecimento do que havia feito o profeta de Deus ao altar de Jeroboão, vai atrás do homem de Deus e diz-lhe que voltasse à sua casa e se alimentasse. O profeta de Deus lhe explica que recebera ordens de Deus para não comer nem beber nada naquela região. O velho profeta, então, diz ao homem de Deus que também era profeta e que um anjo lhe tinha falado para que fosse ao profeta de Deus e lhe dissesse que voltasse e se alimentasse em sua casa. Na casa do velho profeta, porém, o texto bíblico nos diz que o Senhor se manifesta usando o próprio profeta velho e repreende o homem de Deus, dizendo que ele fora rebelde à palavra do Senhor e que, por conta disso, o seu cadáver não entraria no sepulcro de seus pais. Amados irmãos, o texto nos informa que aquela história do profeta velho era mentira. Na verdade, nenhum anjo lhe falara. Ele, usando da mentira, engana o homem de Deus. E o homem de Deus permite ser enganado e volta à casa dele e come e bebe. Então, Deus usa este profeta velho para repreender o seu servo fiel que havia desobedecido a sua voz, pois Deus havia lhe falado diretamente para que não comesse pão nem bebesse água naquele lugar.
Deus então lhe disse que ele morreria e o seu cadáver ou o seu corpo não seria sepultado lá na terra de seus pais. Terminando ali então de comer, o profeta de Deus segue viagem e ali logo é atacado por um leão e morre. Amados irmãos, em nossos dias também há muitos profetas desviados, como aquele velho profeta. Cuidado, Deus não é Deus de confusão. Deus não fala algo para depois falar outra coisa, desfazendo o que disse antes. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho de homem. O que ele fala, ele confirma. Deus, ele não diz algo e depois logo em seguida diz o contrário. O profeta de Deus que foi enganado deveria ter tido esse discernimento, pois o próprio Deus falara com ele, não um anjo. Enquanto que o profeta velho veio com essa história de que um anjo lhe disse que o homem de Deus deveria voltar e comer pão. Deus não se contradiz. Amados irmãos e ouvintes, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a santa e perfeita Palavra de Deus. Nela temos toda a vontade de Deus revelada a nós. Portanto, ainda que um anjo de Deus ou alguém que se diga ser apóstolo, missionário, profeta, profetisa, bispo, bispa, pastor, pastora e assim por diante, venha dizer para fazer algo que contradiga o que a Bíblia nos ensina, deve ser firmemente rejeitado por nós. Não precisamos de novas revelações, novos mandamentos ou acréscimos à palavra de Deus. A palavra de Deus é completa e infalível. Ela é suficiente para nos guiar em toda a verdade, pois ela é a palavra inspirada de Deus para nos orientar em tudo. O Salmo 119, versículo 105, nos diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Amado irmão e irmã, quando alguém vier com pregação, ensino, revelação, profecia, sonho, ouça, mas examine tudo à luz da Bíblia Sagrada. O que não se conformar com a Bíblia, com a santa palavra do Senhor, deve ser rejeitado. Você deve rejeitar sem titubear. Não é de Deus, pois o Senhor jamais contrariará a sua própria palavra. Então estejamos alertas para não sermos enganados pelos falsos profetas, ensinadores dos dias atuais, para nós não sermos enganados como o homem de Deus que profetizou contra o altar de Jeroboão foi enganado. Então que nós estejamos alertas e que nos apeguemos com mais firmeza à Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Medite nessa palavra. Possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te louvar, porque nós temos a Tua palavra, que é o nosso guia infalível. Senhor Deus, nos livra, Pai, de sermos enganados pelos profetas velhos dos dias de hoje, pessoas que têm se desviado dos ensinamentos da Tua palavra, Senhor. Deus amado, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor nos ajude, ó Pai, que nós apeguemos cada dia mais a Tua santa palavra que o Senhor nos deu para nos guiar em nossa caminhada. Abençoa o Teu filho e a Tua filha que estão orando comigo agora. Guarda ele, guarda ela, Senhor, de serem enganados pelos falsos ensinos, pelas falsas pregações, pelas falsas revelações e profecias. Deus, que a Tua palavra seja o nosso peso aferidor.
Ajuda-nos por tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um passo só e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Que Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando em suas poderosas mãos. E espero você amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 14 aqui de 1 Reis. Que Deus abençoe você e sua casa em mais esse dia. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo o nosso Deus. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita.